Olha, não vou dizer quem é, apesar de eu estar com vontade, mas alguém olhou, deixa eu ver se eu trouxe. Olha, seu cara de minhoca. Obrigado. Pegue uma das mãos, coloca no seu coração, quero orar com você. Aleluia. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu desejo, preciso e necessito ouvir a tua voz. Quero nada que venha do homem, Senhor. O homem não tem nada para mim. Eu quero ouvir a tua voz. Eu recebo a tua palavra, crendo que ela vai aumentar a minha fé e vai me levar a novos níveis de intimidade com o Senhor. Eu te dou toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso como expressão de bem-vindo à palavra do Senhor. Bem-vindo à palavra do Senhor. Bem-vindo à palavra do Senhor. Para sempre. Glória a Deus. Hoje é dia 12 de abril. E eu sei que você sabe disso. Mas eu quero repetir, você já vai me entender. Hoje é dia 2 de abril. Ou seja, acabamos de adentrar as portas do 4º mês do ano. Parece que a virada foi outro dia. E nós estamos, então, já no 4º mês. Entrando no 4º mês. E eu ia continuar e vou, assim que o Espírito Santo continue me permitindo fazê-lo. Mas essa manhã, o Senhor colocou algo novo no meu coração. E eu vou ministrar nessa manhã, baseado em algo que todo mundo já conhece. E eu só vou conseguir ministrar, apesar de ao longo dos anos, eu já ter pregado pelo menos umas 10 vezes, usando 1 Samuel, capítulo 17. Quantos além de mim ainda estão lutando? Então repete comigo assim: eu ainda estou lutando. Eu quero dizer que a sua perseverança tem impactado o coração de Deus. Porque Deus espera que nós, você e eu e você, continuemos a batalhar firmes na fé. Me preocupa, isso não é um julgamento, não é uma crítica, mesmo porque eu não acredito em crítica construtiva. Assume o meu lugar e faz. Vai criticar o diabo. Porque estar onde eu estou é fácil criticar. Porém, precisamos compreender, você ainda não recebeu o seu milagre, mas vai. Eu vou repetir, alguns estavam dormindo. Você ainda não recebeu o seu milagre, mas vai. Porém, na quinta-feira eu toquei um pouco nisso, talvez hoje à noite, mas, se o Senhor me permitir. Todos nós esperamos um milagre. Mas você precisa compreender você precisa compreender, reconhecer e adorar a Deus pelos milagres que você já tem recebido. Aí você vai dizer: quais milagres? Primeiro grande milagre, maior de todos, você está vivo. E o fato de você e eu e nós estarmos vivos significa, sobretudo, que Deus ainda não terminou conosco. 2, precisamos reconhecer também que, apesar da luta, Deus tem mandado provisão. Deus tem guardado a sua saúde. Apesar da luta, Deus tem estado com suas mãos poderosas sobre nossos filhos. Apesar da luta, alguns, inclusive, precisam reconhecer que continuar empregado é a mão de Deus que tem sido sobre a sua vida. Então, você está vivo, você está respirando,
você ainda está fazendo as suas coisas, você ainda consegue vir ao culto, você levanta as mãos, você adora, olhe para alguém do lado e diga, tudo isso é milagre. Agora, eu vou lhe dar uma chave. A partir do dia, da hora e do momento que você começar a reconhecer esses milagres, como você chegou no culto, oh Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me trouxe aqui. Eu sei que eu vou ouvir uma palavra, eu não vou sair daqui vazio, eu não vou sair daqui confuso, eu não vou sair daqui debaixo de confusão. Porque a tua palavra é a única voz que tem autoridade de mudar a minha vida. Quem está me entendendo? Amanhã você vai acordar cedo para o trabalho, milagre. Por quê, pastor? Porque tem gente que vai dormir hoje, não vai acordar amanhã, não é nenhum de vocês. Pronto. Senão alguém vai dizer, o pastor está vendo filme de vampiro. Não. Eu nem gosto, diga-se de passagem. Eu gosto de coisas construtivas, é o que eu gosto. Então, o nosso tema nessa manhã, 1 Samuel capítulo 17, porque o Espírito Santo falou ao meu coração, e você ainda estava dormindo, 1h16 da manhã. Ô Marcos, pois não? Senhor, o que queres de mim? Estou com sono. Ele disse, não, levanta, vai estudar minha palavra, porque hoje eu quero que você fale ao meu povo sobre esse tema. E eu perguntei, qual o tema? Olha para o lado e diga para ele, Golias vai cair. Fala de novo, por gentileza, para o seu irmão. O gigante que você está enfrentando, ele tem nome de gigante. Ele pode ter habilidade de gigante, altura de gigante, voz de gigante. Mas aquele que pode te dar toda a vitória em qualquer área da sua vida, não é o gigante, não é Golias, mas é Deus. Pastor, e se por acaso eu ainda tiver que esperar? A questão não é a espera, a questão é a mão do Senhor sobre a sua vida. E eu quero declarar, eu quero liberar esse decreto às mãos do Senhor, como está escrito em Deuteronômio capítulo 23, a mão do Senhor continua sobre a sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ler em primeiro lugar o verso 16. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, verso 16. Aleluia. Você já achou? Diga amém. Então, vamos juntos. Perdão, desculpa. Sobe dois versículos. Nós vamos começar a ler no verso 14. Desculpem. Verso 14. E Davi era o menor. Vou repetir. E Davi era o menor. E o texto ainda diz, os 3 maiores seguiram a Saul. Mas o texto diz, e Davi era o menor. Olha para o seu irmão e fala para ele, aprenda isso. A visão que as pessoas têm de você não quer dizer nada em relação ao que Deus te preparou, ao que Deus quer que você entre, ao que Deus ainda vai te dar, ao que Deus tem preparado para você. Porque eles olhavam para a estatura de Davi e diziam, ele é o menor. Olham para a sua estatura, para a minha estatura e dizem, você é o menor, ele é
é menor, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir. Só tem um pequeno detalhe: eu não estou lutando, você não está lutando na força do seu braço, você não está lutando com armas humanas, naturais, você está lutando com a capacidade sobrenatural de Deus, com a habilidade sobrenatural que Deus colocou na sua vida. Olhe para o seu irmão, balança o ombro dele, por favor, e diz para ele em nome de Jesus, fale assim, diga: meu irmão, não se preocupe se você tem tamanho ou se você não tem estatura. É o Senhor que vai pelejar por você, é o Senhor que vai derrotar esse inimigo, é o Senhor que vai contigo nessa luta, nessa batalha, é o Senhor que vai te preparar, adestrar e te dar graça, unção, poder, autoridade para fazer com que esse e qualquer outro gigante que se apresente caia por terra. Eu vou te pedir para me ajudar a pregar. Balança o ombro aí de alguém, fala para ele: o gigante vai cair. Fala, estamos no 4º mês do ano. Parece que não vai dar, mas o Golias vai cair, mas o gigante vai cair, mas a luta vai cair, mas a adversidade vai cair. Deus está na tua vida, e se você, nós dependermos dele, consagrarmos a ele a nossa vida, servirmos a ele com integridade. Isaías capítulo 64, versículo 4, repete após mim, diga: nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalha em favor de todos aqueles que esperam nele. Será que eu estou pregando nesta manhã para alguém que crê e acredita que Deus vai trabalhar em teu favor, que Deus está no controle da sua vida, que a palavra da vitória não virá da boca do diabo, a palavra da vitória virá dos lábios do Todo-Poderoso? Com ele pode estar o braço forte, com ele pode estar o braço forte, mas contigo está o braço do Senhor nosso Deus. Alguém aqui essa manhã gostaria de profetizar algo, sim ou não? Então profetiza para o seu irmão, diz a ele, fale para ele: Deus não está nem aí se você tem 1,50 m ou se você tem 2 metros. A vitória é tua, porque ele vai pelejar com você, ele vai te dar estratégia, é ele que adestra as tuas mãos para a guerra e para a batalha. Deus nunca chamou seu povo ou a sua igreja para um projeto fracassado. E você tem que entender isso. O que, pastor? Talvez, como eu estava ministrando para os homens sexta-feira, talvez as circunstâncias da casa, do lar, da família que você e eu nascemos, nos empurraram para situações que Deus nunca quis na nossa vida. E o problema é que muitos de nós acabamos nos conformando ali. Não, tá bom, foi Deus. Não, vou ficar aqui mesmo. E a gente até chega a dizer, no linguajar da quebrada: não, é aqui que eu vou amarrar meu burro e nada. E tchau. Olha para o teu irmão e fala: você ainda não sabe o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos à Bíblia. Uau! Por favor, declare para 5 pessoas à sua volta. Declare assim: Golias vai cair, meu amado. Fala para ele: Golias vai cair.
Diga: Golias vai cair, porque a vitória é nossa pelo poder do nome do sangue de Jesus, porque Deus fez de você mais que vencedor, porque Deus te deu capacidade, habilidade para confrontar. Eu disse confrontar qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer enfermidade, qualquer inimigo, qualquer porta fechada, qualquer escassez, qualquer necessidade. Deus te deu autoridade para confrontar. 14, 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, 2 vezes ao dia, Golias se apresentava no vale para confrontar o povo de Deus, para gritar: dá-me um homem, senão eu morro. Perdão, dá-me, que eu lembrei da música, eu nem percebi. Eu gosto de ver vocês alegres, sabia? Você nem sabe, mas isso é terapêutico. A palavra vai fortalecer a sua e a minha fé, mas o fato desse ambiente, atmosfera, e hoje de madrugada eu já orei por você pedindo a Deus que a atmosfera do céu invadisse a sua vida, e não a sua, pastor, a minha, claro. Olha para alguém e diz de novo: Golias vai cair. Fala para 5 irmãos aí à sua volta, fala para ele: Golias vai cair, querido. Fala para ele: Deus está trabalhando na reversão dessa situação. Quem está comigo? E como eu dizia há pouco, o Espírito Santo moveu o meu coração para trazer esta palavra para nós nesta manhã. 4º mês, 2 de abril, meu Deus, não aconteceu nada. Meu Deus, eu ainda estou lutando muito. Meu Deus, e agora, e agora, e agora? Deus pediu, quer dizer, Deus me mandou te lembrar que Ele continua no controle. Pastor, por que a gente sente medo, se apavora? Por algumas razões, mas uma das principais é essa. Qual? É que a gente acha que a nossa fé opera no que vemos. E a Bíblia diz que a nossa fé opera no que não vemos. E o que não vemos nos mete medo. O que não vemos parece ser o quê? O desconhecido. O que não vemos parece que alguém com vestido de preto, com a máscara, com a foice, sei lá com o quê, vai pular na sua frente e dizer: oi, não vai. Isso são fantasmas que, se você e eu permitirmos, eles vão influenciar negativamente a minha e a sua fé. Quem está entendendo? Voltando ao texto, verso 14: Davi era pequeno, porém é preciso você entender, não esqueça isso jamais. O que, pastor? A batalha, a guerra, não dizia respeito à estatura. Isso é como que uma distração maligna. Eu sou pequeno, não dá para me lutar. Olha o tamanho do gigante, olha o meu. Mas a batalha, a guerra, não está versada em tamanho, é em estatura. Quem está comigo? Verso 15: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 16. Chegava-se, pois, o filisteus pela manhã, todo dia de manhã, e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, num total de 80 vezes. E aqui há algo poderoso para você e para mim. O quê? O quê, pastor? Parece-me que no fundo, Golias não queria guerrear com ninguém. Por quê? Porque a batalha, ela já tinha começado, sim ou não? Sim,
Para alguns de nós, a batalha começou quando Davi correu para o campo de batalha, ou quando Golias correu para o campo de batalha. Não! A batalha começou, se eu fosse você e pudesse, eu anotaria isso. A batalha que Golias começa a empreender não tem espada, não tem escudo, não tem lança e não tem flecha. Qual é, então, a batalha que Golias começa a empreender? Anote: guerra de palavras. Guerra de palavras. Você não pode, você não vai. Por acaso sou eu algum cão morto para você mandar esse pirralho contra mim? Só que esse pirralho vai contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você não sabe não, mas você vai descobrir. Para Golias, você não sabe não, mas você vai descobrir já que o Senhor livra com muitos, livra com poucos, livra com baixinhos, livra com medianos e livra com altos também. Tudo Ele pode fazer. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Então veja, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, o quê? Guerra de palavras. Olhe para mim, por gentileza. Pastor, onde é o campo de batalha? O campo de batalha se situa entre a sua orelha direita e a sua orelha esquerda. Aqui. E muitas das vezes nós estamos sofrendo com uma coisa chamada guerra mental. Parece até que a gente ouve vozes. Você está me entendendo, sim ou não? Parece até que a gente ouve vozes. E fica aquela guerra. E você deita para dormir, não consegue. Porque tem uma guerra instalada aqui. E você quer adorar e não consegue. Quer prestar atenção na palavra. E volta e meia, o seu pensamento divaga. Foge. Olha para o seu irmão, mas nessa manhã, querido, fica ligado, porque o Espírito Santo, através da palavra que é Espírito e é vida, vai derramar óleo fresco sobre a sua cabeça, vai derramar óleo fresco sobre o seu coração. Fala para ele: você não vai sair daqui abatido, não vai sair desanimado, não vai sair querendo recuar, não vai sair querendo desistir. Você vai sair daqui, meu amado, motivado, abençoado, falando em outras línguas. Verso 17. E disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um éfa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial. Eu pulei algo que eu não poderia. O que, pastor, que o senhor pulou? Eu pulei uma parte aqui muito interessante. Qual? O texto diz que Davi ia e voltava. Repete comigo: Davi ia e voltava. E nós podemos perder a batalha, perder a guerra, porque só pelo simples fato de achar: não, eu vou para a guerra. Sim, Deus ainda não te deu sinal verde. Davi ia e voltava. Por quê? Porque ele ainda não tinha um sinal verde para ir. E esse é um problema. Sair quando Deus não mandou sair. Fazer quando Deus não mandou fazer. Falar quando Deus não mandou falar. Deus, veja, mas pastor, Deus tem algo para a minha vida? Tem, mas você tem que esperar. O quê? O envio. Davi ia e voltava. Repete após mim. Davi ia e voltava. Ia e voltava. Mas ele só saiu quando ele recebeu a bênção do envio. Ou seja, quando o pai de Davi, quando Jessé chega e diz: meu filho, pega aí esse pão. Eu acho que os filhos de Jessé eram mineiros. Pega esses pão aí, esses queijos. Agora que você entendeu, fica tranquilo. Até amanhã de manhã você compreende. Eu amo brincar com vocês. Ouça-me. Davi ia e voltava. E eu sei, tem gente boa. Gente, pastor, só o senhor que é chamado? Não, gente com chamado.
gente fiel, gente a qual Deus tem um propósito. Mas por que eles deram com os burros na água? Por que eles deram com a cara na parede? Porque eles saíram sem terem sido enviados por Deus. E alguns até vêm a mim e dizem assim, porque Deus está com pressa, pastor. É mesmo? Então vai. Só não volte aqui para me dizer e para reclamar, porque isso eu tenho visto, com certeza, falando a verdade. Eles saíram sem o envio. E quando a gente sai sem o envio, Deus não tem compromisso de te sustentar. Deus não tem compromisso de fazer o que você quer. Por quê? Porque você está indo na sua força. Se você vai na força de Deus, espera. Imagina isso. Imagina isso, a canção que acabamos de cantar. De fato, com Abraão. Até que Deus disse, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, que até naquele momento Abraão, não sai sem que Deus diga, vá. Quem está entendendo? Pastor, isso está na Bíblia? Me ajuda aí, me acompanhe. O apóstolo Paulo, junto com Silas, foram para a Macedônia. Chegou lá, deu tudo errado. Na verdade, se você ler a Bíblia, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vai ver algo fantástico. O quê? Aquela briga, Hélio, de Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, ajudou Barnabé. Por quê? Porque se Barnabé tivesse saído junto, tivesse ido com Paulo, ele seria açoitado, seria preso, seria jogado no fundo da prisão. E por que o senhor está dizendo isso? Para a gente entender e compreender que de tudo, sobretudo, só faça quando Deus disser é agora. Quem está entendendo? Vamos sair da leitura e da introdução. Verso 17. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma. Olha para o seu irmão e fala para ele, olha o envio aí, ó. Diga, ó o envio. Fala para ele, até para perder a túnica colorida e ser jogado num poço e depois ser vendido como escravo, você tem que sair debaixo de uma direção. Porque foi Jacó, o pai, o terceiro patriarca, que disse para José, vai ver como é que estão seus irmãos, porque seus irmãos, isso é tudo traquina, esses seus irmãos é tudo irmão metralha. Vocês são muito jovens, novos, e não lembram-se dos irmãos metralha, lá do Gibido, tipo, entendeu? E aí Jacó olhou para José e falou, José, chega aí. E ele falou, pois não, papai. Rapaz, vá ver o que esses traquina dos seus irmãos estão aprontando. Imagina isso. José saiu de casa, debaixo de envio, para ser vendido, quase morto, esquecido e virar escravo. Pastor, por que você está me dizendo isso? Que Deus não tem compromisso de que tudo sempre vai ser maravilhoso. Porque João Batista perdeu a cabeça fazendo a vontade de Deus. E eu digo sempre, vou repetir, tem que voltar a ler a Bíblia, meu irmão. Para não ficar igual alguns aí, eu estou desanimado, eu estou mal. Ué, pastor, você não é... Isso é reação do ser humano. Só que agora, as minhas reações, todas elas, no meio da luta, no meio da guerra, no meio da adversidade, elas têm que estar apoiadas em Romanos 1:17. O que está escrito lá? O meu justo, diz o Senhor, e Abacuque 2:4, viverá pela fé. Fé.
Quem está entendendo diz amém. Fé. E aí, muita gente na igreja diz: eu sou crente bully, pastor. Quê? Pastor, me ajuda, eu sou crente bully. Pastor, o que é crente bully? Não é o bully que é para botar café? É uns crentes pouca fé. Pergunta ao irmão aí do lado: você não é crente bully não, né? Você não é um crente de pouca fé. Pegou essa, Wagner? Fica ligado então, olha aí, ó. Você está entendendo? Veja, ouça, vem comigo. Para muitas pessoas, Golias era invencível. Entenda isso. Qualquer coisa, qualquer situação contrária, qualquer adversidade, qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer falta, qualquer escassez, qualquer coisa pode ter aparência de ser invencível até dar de frente com Jeová. Certamente Golias era o campeão dos filisteus. Certamente Golias já havia vencido outras batalhas. Certamente Golias tinha no seu currículo o fato certamente de ter trucidado vários campeões que perderam para ele. Mas até aquele momento, Golias vence alguém da banda direita, alguém da banda esquerda, alguém da banda da frente, alguém da retaguarda. E ele, uma coisa a gente tem que reconhecer: Golias era um cara que não tinha nenhuma dificuldade com a imagem que ele tinha de si mesmo, que é um problema para os filhos de Deus. Porque apesar da obra da cruz, apesar do Senhor ter dito no Evangelho de Lucas: eis aí eu vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. E a gente fica patinando: será que eu vou? Será que eu sou? Porque você é filho de Deus. E mais do que filho de Deus, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que te comissionou, aquele que te escolheu. Isso para mim é tão poderoso, meu irmão. O que, pastor? Na pré-existência, ou seja, antes de você e eu existirmos, antes do pecado existir com Adão e Eva, antes do mundo, do planeta Terra existir, Deus já tinha entrado na nossa existência e nos abençoado. Nós vamos ter um culto para explicar melhor essas histórias de pré-existência. Quantos estão entendendo? Então ouça, para muitos de nós, Golias fala sobre tribulação, batalha, guerra, dor, enfermidades. Só que eu preciso, na autoridade do nome de Jesus, te lembrar novamente. Fala para o seu irmão: a circunstância que você e eu estamos enfrentando, ela pode ser violenta, porque ela ainda não deu de cara com Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu, Jeová Shalom. Ela ainda não deu de cara com Jeová Nissi, porque no dia que essa enfermidade, no dia que esse câncer, no dia que essa porta fechada, no dia que esse desemprego, no dia que essa dívida, no dia que essa falência, no dia de qualquer que seja o nome dessa tribulação ou adversidade, bater de frente com Jeová, vai virar nada, vai se derreter e vai se transformar em nada. E você mesmo poderá dizer: cadê a luta que estava aqui? Jeová arrebentou. Cadê a enfermidade? Jeová arrebentou. Cadê a dor? Jeová arrebentou. Cadê a angústia? Não tem mais. Cadê o desânimo? Ih, foi embora.
Você está me ajudando a pregar e eu te agradeço. Veja, essa luta que você e eu, e alguém pode dizer: pastor, você ainda está lutando? Sim. E vamos para o altar, vamos pregar. Mas você não está lidando aí agora, nesse exato momento, com uma descompensação do seu organismo, causado pelo diabetes? Sim. Ou o senhor parece super-homem? Eu não sou super-homem, eu apenas aprendi a depender do Deus dessa palavra. Por quê? Porque a gente não pode, meu irmão, quando a Bíblia diz, quando Jesus diz: vocês não são desse mundo. Em outras palavras, vocês não podem ter a reação das pessoas desse mundo. Porque você tem o Senhor na sua vida, você tem promessa, todo santo dia. Hebreus 1:11 está à sua disposição. O que está escrito lá, pastor? Lá está escrito que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir os que hão de herdar a vida eterna. Olha para o teu irmão e fala para ele: quando você acordar amanhã de manhã, já saiba que o dia não foi feito pelo diabo, o dia foi feito pelo Senhor. E Ele não apenas fez esse dia, Ele deu uma ordem lá no céu. Que ordem, pastor? Anjo A, anjo B, C, D, F, G. Eu não sei o número de quantos. Eu sei que Ele mandou esses anjos ministrarem paz, socorro, alívio, saúde, portas abertas, vitória na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu sei, a gente não gosta de luta, a gente não gosta de lutar. Alguns ministérios já nem mais usam a expressão tribulação, porque todo mundo fica com medo, não gosta. Eita, meu pai. Olha para o seu irmão e diga para ele: coloca isso impresso no teu espírito. Fala para ele assim: Golias não é o que aparenta ser. Golias, na verdade, é oportunidade, crescimento e promoção. Golias é oportunidade, crescimento e promoção. No meio dessa luta você vai crescer. Você tem que crescer. E Davi faz algo que eu acho fantástico. Deixa eu chegar para cá, porque a hora está indo embora e eu não saí do primeiro ponto. Olha de novo, repete comigo: Golias irá cair. Diga ele: Golias irá cair. Pastor, por que Golias tem que cair? Porque se Golias não cai, você não sobe. Porque Deus não te chamou para andar por baixo, querida Val. Deus te chamou para andar por cima. Por isso que Ele te chama de cabeça e não cauda. Mas pastor, a vida fez de tudo para me transformar numa cauda. Problema da vida. Eu vou ficar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que eu sou cabeça. Eu não preciso que ninguém me convença que eu sou cabeça. Não, pastor, não. A palavra de Deus diz: você é a cabeça. O que é isso? Um decreto. O que é isso? Uma palavra que não pode ser mudada. Não tem como essa palavra ser revogada. Acontece na esfera do físico. Alguém foi condenado pela justiça. E há várias instâncias. Por quê? Porque em alguma daquelas instâncias, isso vai ser revogado. Se for injustiça. Diga para o seu irmão: com Deus não.
Diga, com Deus é apenas uma instância. Me pergunta qual? Eu já sou mais que vencedor. Eu já sou filho de Deus. Eu estou debaixo de uma palavra assim, pega aí, olha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu conjugo esse versículo com 1 Pedro 1,4. Aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas? Sim! Então eu quero iniciar, o Senhor ainda não iniciou, então eu quero iniciar esta mensagem nessa manhã. Olha para o lado e fala de novo: Golias vai cair. Golias vai cair. Golias vai cair. Agora, para você e para mim que estamos em Cristo, quando Davi chega no campo de batalha, Davi vê e ouve algo que poderia tê-lo desanimado. Eu repito, o pastor ainda está pregando, eu quero a sua atenção em nome de Jesus. Onde eu estava mesmo? Quando Davi chega, obrigado, quando Davi chega no campo de batalha, ele vê e ouve algo que poderia tê-lo desanimado. E por que não desanimou, pastor? Não desanimou porque ele não estava naquele grupo. Ele não estava lá ouvindo a boca deles. Ele não estava lá ouvindo as inseguranças dele. Ele não estava lá ouvindo as suas lamentações. Ele não estava lá, Davi não estava lá no campo de batalha, ouvindo, olha o tamanho do cara. É esse cara aí. Porque o que Davi vê e ouve quando chega na batalha, no campo de batalha? Ele vê Golias afrontando o povo de Deus e vê o povo de Deus se escondendo. Por isso que você, alguém aqui quer ter vitória, então hoje ainda melhore suas companhias. Depois de melhorar a companhia, o próximo passo, melhore suas conversas. Porque a internet ajudou a colocar essa miséria na nossa boca. Qual, pastor? A gente pode criticar, porque a internet é um território livre, a gente acha que a vida é assim. Você pode criticar tudo e todos. Você pode falar mal ou contra tudo e todos. E isso não é assim. Cuidado, vigia. Tem uns caras aí que ficaram 40 anos no deserto, dando volta, só por causa de uma murmuração. Uma murmuraçãozinha, pequenininha, uma murmuraçãozinha. O Senhor é conosco porque tudo isso nos sobreveio. Não. E Deus é tão misericordioso, eu vou dizer de novo, voltemos a ler a Bíblia. Mas não é um amém, é amém, eu vou fazer isso. Quando você chega em Deuteronômio no capítulo 11, você observa uma coisa, o que, pastor? Que Deus derramou do Espírito sobre o povo no deserto, para que eles profetizassem. Eles profetizaram, diz o texto, uma única vez e voltaram a murmurar. Eu gosto às vezes de ficar de longe. Do que, pastor? Pessoas que querem um gabinete, não está adiantando eu estar na igreja. Não está adiantando eu dizimar e ofertar. Não está adiantando. Eu era mais feliz no mundo. É? Então volta para lá. Só não esqueça que lá em Jeremias está escrito o seguinte: aqueles que me dão as costas, diz o Senhor, seus lindos nomes serão escritos na lama. Pastor, o senhor já teve vontade de recuar? Já. E como é que o senhor conseguiu não recuar? Sim. Por quê? Porque eu sou super-homem? Não. Porque eu vi que o prejuízo para recuar é anos-luz maior que a bênção de permanecer. Você entendeu ou não? Quando o diabo vier, olha lá, ei, capeta, rapa.
Porque se nessa vida, o que não é possível. Você sabia, Márcia querida, não é possível você não receber nada de Deus nessa vida. E eu vou pegar no seu pé de novo. Volte a ler a Bíblia. Por quê, pastor? Porque na parábola do jovem rico, Pedro falou para Jesus: Senhor, como é que nós vamos ser salvos? Aí Jesus diz assim: não há ninguém, Rose, que tenha deixado coisas, dinheiro, tudo dessa vida, por causa da minha palavra, por causa de mim e do meu evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes mais. E no porvir, o bônus. Qual é o bônus, pastor? A vida eterna. Pode dar a Ele a glória, a honra, o aplauso, o louvor, a soberania. Yes, 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 yes. Yes, aleluia. Isso é poderoso. Ah, tá bom, eu vou. Ah, meu pai. Então Golias, ou melhor, todas as vezes que a gente ouve o nome Golias, a gente pensa no gigante. Só que você também tem que entender uma coisa. Você ainda está comigo? Nenhum gigante nasce gigante, ele vai se tornando com o tempo. Ou seja, tem coisas que eu e você insistimos em manter nas nossas vidas, que elas têm potencial de se tornar gigante. E depois que se tornar gigante, para mandar embora, a luta, a guerra e o preço é bem maior. Então hoje é uma grande oportunidade para mim e para você resolver esse negócio hoje, aqui e agora. Amém? Uau! Aleluia. Outra coisa poderosa que o Senhor ministrou no meu coração. Ô Gregório, pois não, senhor? Está escrito que Golias era um guerreiro. Diga, sim. Mas não está escrito que Golias ia vencer. Dê-lhe a glória, dê-lhe a honra, dê-lhe um brado de vitória, um grito de júbilo. Diga aleluia, diga Deus, eu vou permanecer, eu vou permanecer, eu vou permanecer. Mas pastor, Golias era uma máquina de matar. Problema dele. Quem dá a vida e tira a vida é meu Deus. Vamos para a gente terminar. Uau! Outra coisa importante, meu irmão. A única pessoa em toda aquela circunstância, qual circunstância? O campo de batalha, os irmãos, o rei e Israel. Por causa da circunstância que eles estão vendo, eles chamam Golias de gigante. O único que não chamou Golias de gigante foi Davi. Porque quando você sabe quem está contigo, você não dá nome de quem é inferior. Saul chegou a dizer contra ele: você não pode lutar não. Tá bom. Não.
E aí entra outro aspecto. Qual? Meu irmão, posso falar? Tem certeza? Então se ajeita na cadeira, por favor. Isso aí. Se ajeita aí. Você quer receber, sim ou não? Diga, eu quero receber. Alguns de nós querem matar Golias sem passar pelo leão e o urso. No caminho de um matador de gigante, sempre haverá um leão e um urso. Mas ao vencer o leão e o urso, você recebe novas credenciais. Quando você termina de matar o leão e o urso, você recebe novas credenciais. Me pergunta qual? Matador de gigante. Aliás, balança o ombro aí de alguém e fala para ele: as suas credenciais estão mudando. Diga, fala para ele: Deus manda te dizer, você vai enfrentar inimigos maiores, mas também vai receber vitórias muito maiores, milagres muito maiores, coisas que você nem sonhava que podiam entrar na sua vida, vão acontecer depois do leão e do urso. Depois do leão e do urso tem Golias, e depois de Golias, meu irmão, se eu fosse você, eu vou falar, hein? Depois do leão e o urso tem Golias, mas depois de Golias, o que vem? Palácio. Fala para alguém aí, não se detenha, não demore, resolve logo com esse gigante, porque o palácio te espera, a dupla honra te espera, a mudança de sorte te espera, o favor de Deus derramado na sua e na minha vida como nunca antes. Já está preparado, já está preparado, já está preparado. O que vem depois do urso, o leão. O que vem depois do leão, um urso. E o que vem depois do urso, o leão, Golias. E o que vem depois de Golias, palácio. Mesa do rei, banquete, palácio. Mesa do rei, banquete, palácio. Mesa do rei, banquete. Eu acho que alguém deveria receber isso. Mesa do rei, aleluia. Mesa do rei, palácio. Mesa do rei, palácio. Mesa do rei, promoção, 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 promoção. Pastor, como é que eu posso acreditar nisso? Meu irmão, depois que Davi venceu Golias, meu amado, antes do leão e do urso, depois do leão e do urso, Saul não mandou mensageiros na casa de Jessé para dizer: quero que Davi passe a morar no palácio comigo. Essa ordem só saiu depois que ele venceu Golias. Por isso que eu estou te falando, depois de Golias é palácio. Depois de Golias é mesa posta, é banquete. Pastor Zacarias, depois do leão e do urso, depois de Golias é palácio. Depois de Golias é testemunho. Balança o ombro de alguém aí, fala para ele: depois de Golias é testemunho. Depois de Golias é reconhecimento. Depois de Golias Tira teus olhos do tamanho da luta agora. Por quê, pastor? Olha para o palácio, meu irmão. Olha para o banquete. Olha para a mesa posta. Olha para o que Deus tem já preparado para a vida de cada um de nós.
Estenda a sua mão aí, recebe em nome de Jesus. Meu amado, depois de Golias é palácio, mas não é só palácio. Depois de Golias, você irá saber que Deus está contigo. Depois de Golias, teus amigos vão saber que Deus está contigo. Depois de Golias, teus inimigos irão saber que Deus está contigo. Depois de Golias, eles vão olhar para você, vão fazer musiquinha para você, vão olhar para você. Não é mais o fraco, não é mais o menor da sua casa, não é mais aquele que não tem condição. Agora é forte, agora é inteligente, agora é poderoso. Por quê? Porque Deus está com ele. Coloca uma das mãos no seu ouvido agora. Olha para o lado, vem o ministério de louvor. Fala para ele: eu estou ouvindo um som. Eu estou ouvindo um som. Eu estou ouvindo um som. Que som, pastor Marcos Gregório, que o Senhor está ouvindo? Eu estou ouvindo o som. Golias irá cair. Oh, aleluia. O inimigo gritar contra mim, contra você, não quer dizer nada, apenas significa que ele está cumprindo o papel dele. Olha para alguém e diga: eu não sei o que está gritando agora contra você, para tentar te intimidar, para tentar te humilhar, para tentar te envergonhar. Eu não sei se é algo sentimental, espiritual, emocional, na saúde, na área profissional, familiar, financeira, ou nos nossos relacionamentos. Eu não sei se é algo ou alguém do passado. O que eu sei, tudo que eu sei, tudo que eu sei é a voz do Espírito Santo, audível nos meus ouvidos e dentro de mim, dizendo: Golias irá cair. Golias irá cair. Quem crê glorifica. Golias irá cair. Golias irá cair. Eu não estou cantando, eu não estou falando. Estende a mão e pega. Eu estou profetizando que Golias irá cair. Eu vou dizer mais uma vez, eu vou dizer outra vez: Golias irá cair. Se você é uma das pessoas aqui nesta manhã que, como eu, ainda está enfrentando Golias em sua vida, em áreas da sua vida, o Espírito Santo me autorizou a te dizer esta palavra. Qual? Golias irá cair. Alguém aqui além de mim quer e precisa ter vitória? Então, a partir de hoje, meu irmão, até que essa vitória se manifeste, você todo dia, várias vezes por dia, meu irmão, porque hoje a tecnologia é uma bênção. Eu tenho que orar 5 vezes por dia. Por quê? Porque Davi orava 5 vezes por dia. Aí eu achei um programa, e aí eu baixei ele no meu celular, e agora 5 vezes por dia ele toca me lembrando: é hora de orar. Você entendeu ou não? Então, pega esse texto. Qual, pastor? Apocalipse capítulo 12, verso 11. O que é que está escrito? Uma canção poderosa das comunidades. Eu cantei tanto essa canção. Qual canção, pastor? Eles o vencerão
Olha aí, pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos formar uma dupla de dois. Uma dupla de dois, desafino e desafinado. Aleluia. Terra. Show, estamos juntos, meu amado. Você está entendendo? É isso que está em Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas. Lembra aqui, lá em Nilópolis? Ah, meu Pai, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Agora você está rindo de mim? Ok. Você pode continuar rindo de mim, só não esqueça que eu ainda estou pregando e o microfone está nas minhas mãos. Como assim? O pastor aqui ameaça as ovelhas? Não, aqui a gente é família e brinca. Aleluia. Fala para o teu irmão, pode ser que nesse exato momento, Golias está te desafiando. E está dizendo o que disse a Davi: eu entregarei a sua carne às aves do céu e às bestas, e as bestas do campo. Você ainda quer ouvir outra revelação poderosa? Se você decidiu aceitar o desafio do inimigo, não fique sentado em casa esperando ele aparecer. Por quê, pastor? Quantos querem ter vitória contra o seu inimigo? Então nunca vá para o campo de batalha em silêncio. A menos que Deus diga, não fale nada. Pastor, porque eu devo ir para o campo de batalha, mas nunca em silêncio? Porque Golias não foi para o campo de batalha em silêncio. Ele ouviu de Davi: hoje mesmo eu darei a tua carne às aves do céu. Uau! Você ainda está com a Bíblia aberta, por favor? Então vamos ler esse texto aqui, 1 Samuel, verso 44 ao 47. Quem já achou diz amém. Então vamos juntos. 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: não, pastor, Davi ficou em silêncio. Ele não ficou em silêncio. Por quê? Pastor, porque você ama tanto louvor e adoração, e adorar a Deus, e cantar totalmente na trave, desafinado. Eu aprendi com o Espírito Santo que a palavra que sai da minha boca tem o poder de criar uma atmosfera ao meu redor. Qual atmosfera você está criando? Ah, pastor, lá em casa impera a atmosfera dos filmes, da novela, dos derrotados. Atmosfera. Atmosfera. Uau! Um dia dessa semana, como ela faz praticamente, não, todos os dias, minha esposa não deita para dormir antes de ouvir a mensagem com a Joyce Meyer. E ela estava escutando a mensagem já na cama, e eu estava sentado na cama, ouvindo a mensagem, até que Joyce Meyer disse: você precisa resolver rápido essas vozes dentro de você, porque se você permanecer ou continuar
mendigando amor, com uma autoimagem negativa e poluída de si mesmo, isto vai abrir a porta para o inimigo te derrotar. Eu falei, epa, é para mim. Peguei, já era. Você entendeu? Eu fui dormir debaixo de uma palavra. Eu não fui dormir debaixo do que o Big Bode fala. Big Bode. Vai ser grande assim na China esse bode. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Olha o que é que Davi faz. Chega aqui, Jeff. Olha o que é que Davi faz. Campo de batalha. Golias vem de lá gritando, hoje eu vou dar tua carne às aves do céu. Aí Davi, tu vens contra mim com espadas, escudo, lança. Eu, porém, agora, preste atenção. Imagine que o Jefté agora está representando o Senhor. Aí Davi diz, Golias diz, tu vens contra mim. E Davi diz, eu, porém, vou contra ti. Mas não é na minha força, é em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi puxou Jeová para a batalha. Pastor, por que eu ando tão desanimado? Porque você quer resolver na tua força, na força do teu braço. Você ainda não trouxe, não chamou o Senhor para a batalha. Remais, socorro. Obrigado. Aleluia. 46. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Alguém pode repetir isso comigo? Diga, hoje mesmo, derrotado, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a sua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra e toda a terra. Lembra que eu falei? Quando você derrota Golias, teus amigos vão saber, teus inimigos vão saber, os ateus vão saber, o capeta vai saber. Quando você derrota Golias, todo mundo de perto e de longe, que te conhece ou não conhece, vai saber quem é você, vai saber que o Deus Todo-Poderoso está contigo, está na tua vida. Aleluia, aleluia. Olha a propaganda em Israel, saberá em toda a terra que o Senhor, oh meu Deus, Xarabá, perdão, que há Deus em Israel. Você vai descobrir que há Deus em Israel. Você vai descobrir quem vai batalhar. Você lembra de Senaqueribe? Olha aí, rei, perdão, ó povo. Ele está enganando vocês. Olha como o inimigo trabalha com essa questão da força e o poder da palavra nas nossas emoções. Olha o que Senaqueribe disse. Ele disse assim: não creio em Ezequias. Aí ele dá o testemunho que a gente não quer dar. Porque se a gente se cala, o inimigo fala. E aí ele diz assim: vede o que eu fiz com as outras nações. Vede o que eu fiz com as outras nações. É mais ou menos assim. Vede o que eu fiz com outros casamentos. Vede o que eu fiz com outros que começaram uma empresa. Vede o que eu fiz. Vede como eu os destruí. Vede como eu os botei para correr. Vede como eles até disseram que viriam contra mim, mas vede como eu os derrotei. Você acha que com esse testemunho você vai conseguir alguma coisa contra mim? Vou! Como é que você vai? Eu vou, porque quem vai pelejar nessa guerra é o Senhor. Você venceu tudo até aqui, mas também até aqui tu não deu de cara com aquele que é o campeão dos campeões. Você só enfrentou galho fraco.
Você só enfrentou caneca de barro. Mas vede o livramento que o Senhor vai te dar hoje. Eu não devo dizer mais, porém, ouça-me, ouça-me, ouça. Você sabe como eu oro por você? Oh, Deus, eles são tão fraquinhos, eles são tão qualquer nota, eles são... Eu não oro assim por você, eu não oro assim por mim. Eu oro por você dizendo assim: Senhor, dê aos teus filhos uma fé de resultado. Arranca deles o abatimento, a dor, a tristeza, a angústia, a visão pequena de si mesmo. Levanta esse gigante, Senhor. E o nosso desafio, vou repetir como eu ministrando para os homens sexta-feira eu disse: circunstâncias nos afastaram do real propósito de Deus para nossas vidas. E como é que eu sei disso? Você não é feliz no que está fazendo. E não vai ser atirando para tudo que é lado. Você precisa encontrar exatamente o que Deus estabeleceu como propósito para você. Porque quando eu entro, escute isso, algumas pessoas falam: o senhor é muito abençoado. Qual o segredo? Não tem segredo, apenas eu não brigo com o meu propósito. Eu não estou em confusão com o propósito de Deus na minha vida. Eu não entrei, eu não venho para cá, eu vou ter que pregar, porque só eu, porque eu não tenho espírito de Elias não, meu irmão. E por que o senhor vem? Eu venho porque esse lugar é o lugar que me faz de fato feliz. Se eu lhe mostrar, você vai ver o quão inchadas estão minhas pernas. E porque o Senhor está me dizendo isso, para você saber. O senhor ficou em casa segunda-feira? Não, fui pregar. Terça-feira, preguei aqui. Quarta-feira, fui pregar em Valverde. Quinta-feira, eu estava aqui. Sexta-feira, ministrei para os homens. Sábado de manhã, ministrei para os músicos, ok? Sábado à noite, eu ia vir, mas elas estavam inchadas, minhas panturrilhas, parecia que eu estava com duas pernas em cada perna, e a minha esposa disse: fique, eu vou, fica, descansa. Eu falei: ok, então eu vou estudar a palavra. E de manhã, ela disse: nossa, eu estou muito cansada. Ela passou a sexta-feira toda aqui praticamente. Eu disse: estou indo. Mas por que você não liga para um dos pastores e coloca eles para pregar no seu lugar? Eu disse: como é que eu vou continuar cantando que mesmo no deserto, qual é a frase da música? Mesmo passando por um deserto. Obrigado. Celebra a minha cura, mesmo que eu sinta dor. Olha para o seu irmão e diga: seja lá o que for que você está enfrentando, nunca permite que isso seja maior que o Senhor na sua vida. Nunca permita que isso te paralise. Nunca permita que isso te puxe para trás. Nunca permita que isso te leve a murmurar. Pode começar a introdução aí, irmão, por favor. Chegue em casa hoje. Pegue Golias pela garganta. Pegue a conta de luz, pegue o que está criando problema, o diagnóstico, a receita do médico, e diga: Senhor, eu sou um legítimo representante do Senhor nessa terra. E por isso, se o Senhor me permitir
ficar sem dor enquanto eu prego, ela pode até voltar depois. E você acha que ela vai voltar? É isso. 47. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se, correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Golias corre e Davi corre. Não está escrito que nenhum dos dois ficou parado. Eu vou ficar parado aqui para ver se alguma coisa melhora. Não vai. Olha para o seu irmão e diga para ele: hoje, meu irmão, não é amanhã, hoje ainda. Corra na direção do teu inimigo. No 47, Davi sai e corre na direção. Golias sai, levanta-se, sai e corre na direção de Davi. Mas no 48 está escrito: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Quem está entendendo, diga amém. Ele correu na direção da luta. Ele correu na direção do inimigo, do gigante. Olha para o seu irmão e diga para ele: primeiro, eu e você nos levantamos e vai. E enquanto a gente está indo, Jeová está com a vitória nas mãos, nos esperando no campo de batalha. Fale mais uma vez, por favor. Golias vai cair. Golias irá cair. Essa dívida, essa angústia, essa situação que eu arrasto, que eu vejo que é uma marca na minha família, todo mundo para, não sei, Senhor, eu sou da tua família agora. Balança o ombro de sua irmã e fala: é tempo de você profetizar. É tempo de você declarar a sua vitória. Se você tem fé e se você crê no Senhor, declara a tua vitória hoje. Declara a tua vitória agora. É tempo de você profetizar para o seu Golias. Você vai cair, você vai cair, você vai cair. E aí que eu me lembro de outra canção que a gente cantava. E naquela época a gente estava começando lá em Nilópolis. E tinha uma hora que o louvor estava tão quente, aleluia, que a gente tinha que parar para dar uma guarda porque a poeira subia. Estou falando mentira? Era assim, era desse jeito. Não era, Nibo? Era desse jeito. Ah, meu Deus. E a gente cantava: Golias, tu vens contra mim com espada. Contra nós. Golias, tu vens contra nós com espadas e lanças. Aí a gente tudo ia para um canto assim, ó, na hora do louvor: vem comigo aqui, você já dá uma força aqui, você não vai ajudar não? Vai, irmão, acorda aí, pô. Golias, eu estou brincando. Golias, tu vens contra mim, contra nós, espadas e lanças, mas nós vamos contra ti, em nome do Senhor. Golias, tu vem. E aí a gente cantava: quem és tu, Golias? Quem és tu, Golias? Para afrontar o exército do Deus vivo. Quem és tu, Golias? Quem és tu, Golias? Para afrontar o exército do Deus vivo. Isso há 25 anos atrás, menos, 21, 22, 20, 21 anos atrás. Profetiza. E talvez alguns de vocês, como eu, estão enfrentando não apenas um Golias, mais de um.
estão enfrentando um Golias chamado diabetes. Eu continuo declarando que o diabo só pode imitar. Chacrinha tinha as chacretes e o diabo inventou a diabetes. Quem sabe uma batalha financeira que dura anos. Quem sabe problemas com filhos, marido, esposa. Talvez quando você entrou por essas portas, quando você chegou aqui nessa manhã, você talvez tenha dito: Senhor, estou empacado numa seca espiritual. Talvez pecado está lutando intensamente contra algum tipo de vício. Eu não sei o que é. Também não vim saber o que é. Eu apenas, e aqui eu concluo, da parte de nosso Senhor, eu apenas vim te lembrar que Golias vai cair, porque o nosso campeão não é Davi, não é Marcos Gregório, o nosso campeão é o Senhor Jesus Cristo. O nosso campeão é aquele que está aqui hoje para te curar, é aquele que está aqui hoje para te livrar de toda mazela, para te libertar de todo jugo, para quebrar toda mentira do diabo, toda repetição malignamente hereditária. Ah, mas o meu avô tinha diabetes, meu pai também tem, meus irmãos também têm, mas eu não vou ter, porque sobre a minha vida tem uma palavra. Qual, pastor? Eu sou o Senhor que te sara. Oh, Marabacô, Rebeca, Las, Xenema, Indiogonomo, Rabalabaçu. Balança o ombro de alguém aí, fala para ele: ei, querido, o sangue que vai marcar esse campo onde você está batalhando, para que todos saibam que houve uma batalha ali até a morte, recebe, não será o seu. Não será o seu sangue que vai servir de sinal ou de testemunho que você perdeu, e sim o do seu inimigo. Yes. E porque eu só continuo insistindo que a gente precisa voltar urgentemente a ler a Bíblia, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode estar em cadeias ou até em prisões, porque você não conhece essa verdade que não pode ser mudada. Qual? Ele morreu na cruz, mas levantou do seu túmulo ao terceiro dia. Yes. Ele despojou principados e potestades. Todo poder e toda autoridade Jesus tirou do diabo. E ele levou ela de volta para o céu? Não, ele deixou com a igreja. Pastor, como é que eu posso crer nisso? Mateus 19, 19. Mateus 19, 19. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Mas o que vocês desligarem na terra também terá sido desligados no céu. Eu posso profetizar mais uma vez sobre a sua vida: Golias irá cair. Você ainda aceita mais uma revelação? Então pega aí agora. Deus quer que eu te diga apenas isso. O que?
Golias não é o nome de um gigante que destruiu tudo. Golias é apenas um nome que perdeu. Deus quer que eu te diga que Golias é apenas um nome no testemunho da sua vitória. Você vai citar Golias no seu testemunho apenas para que todos saibam que ele perdeu. Mais nada além disso. E eu termino. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo a manifestação integral desta palavra na vida de cada um de nós. Seja lá qual é o nome do gigante com o qual você e eu estamos lutando. Eu repito, eu te lembro novamente. O que, pastor? Golias vai cair. Golias vai cair. O Golias da enfermidade, o Golias da dor, o Golias da angústia, o Golias da tristeza, do vento contrário, o Golias da má notícia. O Golias que quer estabelecer na sua vida a repetição de derrotas, porque seu pai teve, você tem que ter, porque seu pai foi, você tem que ser, porque sua mãe foi, você... Não. Quando você nasceu de novo, essa hereditariedade maligna, essa repetição na sua e na minha vida, foi interrompida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Fique de pé, meu amado.